Letícia pegou, fechou a porta, né? Fechou a porta e me deixou dormir na escada do prédio. Eu grávida com barrigão. E eu ficava observando as atitudes dela, né? E não dizia nada, ficava observando. Aí teve essa situação de Henrique com Adriana com Vininho, Henrique na época comigo, né? E uma certa vez só eu e ele, a gente foi ali pro, não é centro de convenções, foi na Orla, onde tinha o Aeroclube. Quem é daqui de Salvador sabe onde é. Na boca do rio. E ele parou o carro e a gente começou a namorar dentro do carro. E nessa que a gente começou a namorar, veio uma entidade, um espírito muito grande, incorporou nele, entendeu? E Henrique começou a transar comigo muito forte, muito forte, muito forte mesmo. Que eu cheguei ao ponto de tentar abrir a porta do carro pra poder sair, né? E eu me lembro que a proteção dele veio, encostou no carro, veio correndo assim, encostou no carro. E essa entidade foi e saiu correndo. E eu parei, olhei pra Rick, a Rick olhou pra mim e começou a chorar, né? Fez: se você souber quem sou eu, se você souber quem sou eu, você não vai querer ficar comigo. Se você souber quem sou eu. Eu olhei pra cara de Henrique em pensamento e disse: Henrique, eu já te conheço. Eu não vou me afastar de você, porque eu já te conheço. E disse pra ele: eu me lembro que ele falou isso, que ele tava chorando muito. Eu falei assim, que eu falei em pensamento: eu faço qualquer coisa pra estar com você. Entendeu? Que eu falei em relação como se a gente já se conhecesse antes. Aí eu peguei e fiquei observando, né? E eu já via o amiguinho dele, que ele se mostrava pra mim. Aí depois que teve essa situação de Adriana com o Vininho, depois teve essa situação que eu falei pra ele que eu por causa das situações que acontecia com o Marcos, né, com o negócio de Agatha e tudo, eu acabei terminando com o Henrique, né? Isso foi antes de dizer da questão da gravidez. Aí quando eu terminei com o Henrique, né, eu voltei pra Marcos. E a Adriana sabia que eu tinha voltado pra Marcos, né? E inclusive devido a algumas situações que o pai dele ia falar pra ele e era a Letícia por detrás falando as coisas pra Paulo e Simone também. Eu me lembro que Marcos, até um tapa no meu rosto ele deu na época. E eu ficava sem entender nada. Eu dizia o comportamento que ele tinha, né? Aí devido a esse comportamento eu peguei e acabei voltando pra ele. E a Adriana sabia, né? Só que eu tinha engravidado. Né? Só que eu não sabia, na verdade, que eu tava grávida de Henrique. Né? Eu soube da gravidez, na realidade, foi depois, mais tarde, né? Que os filhos eram de Henrique e era do mesmo lado. Né? Aí eu fui e contei pra Rick, né? Eu falei: Rick, eu tô grávida.
certo? E eu preocupada com o que Letícia ia dizer e tudo. Eu fiquei meio que, será que eu tenho que tirar, sabe? E Rick pegou e falou, eu não tiro, entendeu? E não, que tipo, eu não tiro não. Ele falou assim, eu não sou a favor de tirar essas coisas, de fazer isso. Aí eu peguei e falei, eu também não, certo? Só que devido a algumas coisas que rolam na família, eu fico preocupada, entendeu? Por quê? Porque eu vi a Simone comentando que eu deveria ficar com o Marcos na época e que que o que ela passou com o pai do filho dela eu tinha que passar com ele também, né? Um monte de situação que acontecia na época. E eu comentei com o Henrique, só que eu não sabia que o filho era de Henrique, né? E eu fui e contei pra Letícia, eu falei, ó, eu tô grávida, né? E eu acho que o filho é de Marcos, entendeu? Por que eu falei isso? Porque toda vez que eu menstruava, eu sempre tinha esse problema, né? E eu ia no ginecologista fazer os exames e tudo, e sempre dava como se eu tivesse um nódulo, um cisto, alguma coisa, né? E que não podia mexer. E eu ficava. Eu não me ligava do tipo, pô, será que vai, né? Engravidar. E Letícia sempre ficava falando que anticoncepcional engorda muito, né? Ela ficava comentando essas coisas. E eu usava camisinha na época. Aí eu fui e contei pra ela da questão da gravidez. Aí ela falou com a amiga dela que trabalhava no La Fabiano, né? Ela fez um negócio de um chá lá com raiz de alface. Mandou eu beber, entendeu? A irmã dela, Cidela, na época, começou a fazer um monte de chá de alumão, um negócio lá que era de aborto. E mandou eu tomar, entendeu? Aí eu falei assim, é pra não ter. E ela mandando eu tomar, entendeu? Aí ela foi e deu dinheiro pra Marcos pra comprar um comprimido chamado Sintrotec, entendeu? E Marcos, na época, ele até deu ideia em relação a isso. Eu peguei e falei assim, pronto, eu vou morrer hoje, entendeu? Aí a Letícia foi, eu me lembro que eu tive que tomar dois e introduziu dois. E eu com a cabeça, foi até nesse quarto, a, o, a cama dele era, a cama dela era aqui. Aí eu com a cabeça perto dela, assim, é, eu me lembro que eu senti muita dor e eu comecei a sentir muitas dores mesmo. Aí eu me lembro que quando eu tava passando por isso, eu me lembro que eu vi uma entidade, né, um espírito, que parecia um pigmeuzinho, né? E esse espírito botou a cara pra Letícia. E eu vi na hora que ela ainda fez assim mesmo, entendeu? E a entidade, ela tinha um rosto deformado, né? Ele parecia uma criança, só que um rosto deformado. Ela fez. Aí ele fez assim, ó. Tipo, não faça isso, entendeu? Aí na hora eu olhei assim. Só que o que aconteceu foi que a placenta deslocou, entendeu? E como a placenta deslocou, eu me lembro que quando eu fui no banheiro sangrou tanto, 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 tanto. Eu falei, pô, eu vou morrer aqui agora, entendeu? E foi muita dor mesmo. E eu tive que fazer ultrassom. Eu fiz a ultrassom no ponto alto. Aí quando eu cheguei pra poder fazer a ultrassom, o médico foi e falou, ó, a placenta dela deslocou. E se ela subir uma escada, se ela tiver de mau jeito, ela vai ter hemorragia, vai perder tudo e pode ter hemorragia e morrer, entendeu?
para que ela não tenha um problema, ela tem que estar descansando para que a placenta calcifique e ela possa ter o bebê dela. Letícia na época foi e falou com um amigo dela, um rapaz chamado Jamil, e ele conhecia uma delegada que conhecia uma clínica clandestina de aborto no centro de Salvador, na Praça da Sé. Muita gente conhecia essa clínica. Aí eu me lembro que Letícia pagou, né? E eu fui com a Adriana. E eu me lembro que foi uma dor insuportável. Insuportável, porque foi tipo sucção, né? Foi muito insuportável. Que eu falei, eu fiz, poxa, e eu fui chorando, dizendo assim, pô, eu precisava fazer isso, entendeu? Porque eu podia muito bem ter descanso e ter esse filho, né? Aí eu tava com a Adriana, né? E eu me lembro na época que tanto que quando eu comentei isso com a Letícia, ela dizia, não foi eu não, foi você que deu dinheiro pra Marcos pra poder fazer isso. Eu peguei e falei, você tá mentindo? Porque até a entidade viu que foi você. Entendeu? E foi seu amigo que conseguiu esse lugar. A clínica fechou, mas estava lá o registro. Então tem muita coisa aí que não tem como esconder, a verdade toda essa. Aí eu fui e tirei, né? E eu me lembro quando eu conheci Henrique, que eu comecei a ter um relacionamento com Henrique. Henrique ficava falando, né, que ele ficou com a menina uma vez e contando alguns comportamentos, né? O comportamento que a menina teve, ele pegou, se estressou, largou ela lá no hospital, né? Com hemorragia. Ele me contou que uma vez estava com os amigos e a namorada de um dos amigos dele traiu aí ele juntou todo mundo na praia e ele fingiu que ia ter uma relação com a menina. Eu falei, hã? E depois o rapaz foi e colocou uma, foi um alfinete, eu não sei o que era aquilo que ele falou, eu me esqueci o nome. E fez a menina ter hemorragia no útero, né? Devido que ela tinha feito com ele. Aí eu fiquei olhando pra cara dele, dizendo, hã? E ele me contou que ele veio em um grupo e que veio alguém e falou o nome dele todo, né? E alguém que tava com ele no grupo que ele tava, e veio uma entidade falando o nome dele todo mundo ficou de cara, né? Do tipo, nossa, tá, sabe? Só que até então eu não entendia nada. Até que o tempo passou, vou começar a entender. Aí por causa devido a essa situação da gravidez, eu fui e não quis mais saber de ter um relacionamento com o Marcos, né? Eu tive que fazer a recuperação, fiquei com ele ainda e tudo. Só que eu achava que o filho era dele. Que eu ainda falei assim, poxa, eu não poderia ter tido. Aí eu fui e
E tive a recuperação. E a Adriana tava comigo. É que eu tenho que me lembrar de todos os detalhes pra não esquecer. Porque lá na frente muita coisa vai deslanchar, né? Agora vai ser um pouco chato. Aí ele foi e mostrou essa questão do aborto, né? A entidade se mostrou, né? Dizendo pra Letícia que não. E eu tive a recuperação porque foi uma coisa muito ruim, né? E eu peguei e tive que ter descanso. Aí nesse período que eu tive descanso, né? Do nada, a Adriana teve aqui com esse namorado que ela tinha, que tinha esse livro aí, que disse que era segurança. Ele era até gente boa, ele, né? E ela me chamou, ela sabia que eu tava com o Marcos, né? E ela sabia que eu tinha voltado pra Marcos. E do nada, ela falou comigo, depois ela foi embora. Depois, quando chegou mais tarde, veio esse rapaz e Rick gritando no prédio, né? Desça aí, falando com ele e começou a falar um monte de coisa pra Marcos. E eu falei, que estranho, entendeu? Aí Marcos pegou uma faca, desceu pra eu ir atrás de Rick. Rick, seja homem, entendeu? E falando um monte de coisa lá embaixo. Aí Rick pegou e ficou me olhando, com os olhos cheios de lágrimas, entendeu? Que ele ainda falou sempre pra mim, eu te amo muito, entendeu? Aí eu fiquei olhando pra ele e fiz assim, não tô entendendo nada, entendeu? Não se esconda, não se esconda, eu sei que você tá aí. Eu sei, Denise, que você tá aí com ele. Assim mesmo. Mais tarde eu soube, na verdade, que eu fiquei sabendo, né, que, tipo, o Denise tá lá e acho que Marcos tava batendo nela, não sei o que foi. Foi mais ou menos isso. Ou do tipo, pra mostrar que ela tá com outra pessoa. E sendo que eu não tinha mais nada com ele, entendeu? Só que a forma como ele veio, parecia que Marcos tava fazendo alguma coisa. E eu fiquei sem entender, né? Eu falei, porra, por que a Adriana tá tendo esse comportamento esquisito? Até então, eu não sabia o porquê do comportamento de Adriana comigo. Custou pra poder entender. Eu tive que chegar no fim do poço pra poder entender muita coisa. Aí eu peguei e fiquei observando, né? Aí ele pegou e saiu, né? Aí na hora quando ele saiu, eu controlei Marcos aqui. Aí eu me lembro quando ele tava saindo com um rapaz. Eu saí lá fora e eu enxerguei uma entidade, né? Ele não andava, né? Ele voava, entendeu? Ele parecia um lençol preto, né? Não, ele não era preto, né? Ele era azul marinho esverdeado que expande. Mas ele parecia que tinha alguma coisa assim, tipo um lençol, não sei o que era aquilo. Ele fez e passou pra lá. Eu fiquei um tempo olhando, né? Aí eu me lembro que nesse dia, Marcos ficou super nervoso. Aí eu fiquei horas me perguntando por que a Adriana teve esse comportamento, né? Não entendi. Eu fiquei sem entender por que disso. A pessoa agir dessa forma. Eu fiquei sem entender. Mas custou pra poder entender. Ah, e como custou. Aí eu peguei e fiquei, né? Fiquei com o Marcos aqui. E eu sentindo alguém, eu dentro desse quarto, Letícia na época eu tava na casa de Paulo, com Simone. Com minha filha, né? Que eles iam pra lá. Aí eu, daqui do quarto eu senti alguém lá na área de serviço, né? Enorme. Que Marcos ainda fala assim, eu tô sentindo alguém vindo até aqui, na porta do quarto, entendeu? Aí eu peguei e falei assim, é Bafomê.
entendeu? Só que depois eu fiz, como é que eu sei esse nome? Eu fiz assim mesmo. Eu fiquei querendo entender, né? E ele veio até aqui. Tá bom. E eu vi ele andando pra lá e pra cá. Ele fazia assim, ele andava assim, eu tenho que mostrar. Andava assim e voltava. E eu ficava observando, né? Aí Marcos, pô, eu tô sentindo aqui. Eu falei assim, eu também. Aí passou, né? Passou a noite toda. Ele aqui. E ele é bem alto, né? E ele aqui o tempo todo. Aí Marcos foi, né? Antes de acontecer esse lance aí, eu me lembro que quando eu tava com ele uma vez aqui no condomínio, a gente tava namorando. Aí tinha uma árvore na frente onde a gente tava. E eu enxerguei uma entidade parecendo com um bafomê na árvore e botou a perna, tipo, encostada assim, tipo, tá fazendo o quê? Aí eu virei e fiz assim. Aí na hora eu fiz bafomê e fiquei olhando. Só que não era o mesmo, né? Depois que eu entendi que era a proteção de Rick e tava daquele jeito. Custou também pra eu entender. Aí, na hora, o Marco tava comigo e passou a entidade, parecendo um cachorro do lado, assim. Aí na hora, quem tava lá em cima pegou e ficou parado, olhando, né? Aí eu falei, você viu o que eu vi? E ele pegou e ficou olhando, né? Eu falei, que estranho essa entidade. A Letícia já viu. Muito esquisito. Eu até então não entendia. Aí eu fui e teve esse lance aí, né? De Rick que a Adriana teve aqui. Aí Marcos foi, me trouxe uma arma, né? Que foi um 38 na época. Eu sei da arma porque quando o sobrinho de Letícia Deco era do exército, ele vinha com um monte de negócio de arma aqui e mostrava como era ele. Tinha mania de fazer roleta russa. Uma vez ele fez em mim também. Eu falei, uma hora dessa você me mata. Eu era pequenininha na época. E ele pegou e pegou essa arma. E ficou me perguntando, né? Onde é que Rick morava. Super nervoso, eu peguei e falei assim, Marcos, é o seguinte. Eu não sou louca, certo? E eu não vou dar o endereço de Henrique pra você ir com essa arma pra poder matar ele e ainda se prejudicar, né? Desde ser maluco, entendeu? Aí eu peguei a arma e fui burra na época, porque na época era pra ter dado pra mãe dele, né? Era pra eu ter falado assim, ó, aqui, ó. Marcos pegou uma arma que eu falei, você pegou essa arma na mão de quem? Ele falou o nome do amigo dele, que a mãe era uma delegada. Eu falei, você é mais maluco ainda, né? Que pegou uma arma de uma delegada. Aí eu peguei e entreguei na mão da minha mãe, né? Aí quando eu entreguei na mão da minha mãe, eu vi o inferno. Ela entregou pra Paula, certo? Só que Letícia nessa época, Letícia era muito gorda, entendeu? Se eu tô gorda, ela era muito mais, entendeu? Ela era muito obesa. E por causa dela ter sido muito obesa, ela tinha alguns problemas, né? E ela acabou tendo um princípio de derrame, né? E quando ela teve um princípio de derrame, ela foi parar no Hospital São Rafael, que é aqui perto. Quando ela parou nesse hospital, eu ainda tava na recuperação ainda do negócio do aborto e tudo. A Adriana, inclusive, engravidou depois, né? E queria que a Letícia ajudasse ela a poder fazer o aborto. A Letícia não, já basta da minha filha, entendeu? E ficou incentivando ela pra poder ter. E depois ela conseguiu lá e fez, né? Aí eu fui e falei pra Adriana, se eu podia ficar com ela pra poder estar perto de minha mãe Letícia na época, né? Que tava no hospital.
Aí veio pra cá Cidélia, a irmã dela, e Cíntia, a sobrinha dela. E minha filha era pequenininha, né? Aí eu fui pra poder visitar minha mãe. Quando eu cheguei lá, Simone juntou a família inteira, e disse pra família inteira na época que Letícia tinha tido um princípio de derrame, que eu e Marcos na época, ela falou, eu e Marcos, né? Hoje ela não vai dizer mais isso, mas na época ela falou. Eu e Marcos pegou uma arma pra poder matar minha mãe. E na época o irmão dele trabalhava na farmácia do hospital. E ela ficava dizendo que ele poderia mandar botar medicamento em alguma coisa em relação a ela, ou trocado, qualquer coisa desse tipo. E eu vi um monte de gente da família tudo contra mim. Um monte de gente da família tudo contra mim. Eu parei ali pra cara de Simone e falei, você é maluca? Quem pegou a arma pra poder matar alguém aqui? E o sobrinho de Letícia, né, dizendo, porque você já tem 21 anos, você deveria ir embora. Entendeu? Eu peguei e falei, pô, isso é uma boa pedida. Entendeu? E Simone contando pra família inteira essa questão da forma como Letícia ficou. Aí eu peguei, né, e tanto que eu fui barrada, não pude nem entrar e tudo. Aí eu peguei e falei, chamei o sobrinho, um dos sobrinhos de Letícia que veio pra cima de mim, que eu não vou dizer o nome. E eu peguei e falei assim, você sabia que ela tá tendo envolvimento com o avô de minha filha? Ele pegou, parou e fez assim, hã? Eu falei assim, pois é. E você sabia? E fui e contei a situação da arma, que foi que realmente aconteceu, né? E aí eu falei, pô, eu burrei, porque era pra ter entregado pra mãe dele, não era pra ter entregado pra minha mãe, porque ia acontecer isso. Só que Simone vinha tendo um comportamento comigo que eu ficava sem entender o comportamento dela, né? E a Adriana passou a ter esse comportamento comigo que eu também fiquei sem entender. Depois eu soube que Rick ficava contando pras pessoas algumas coisas que ele fazia, né? O negócio de pacto de sangue, negócio de feitiço de São Cipriano, essas coisas todas, né? E ele comentou algumas coisas pra Adriana, entendeu? E eu achava que Letícia tinha agido de tal forma comigo porque eu tinha falado não, do amiguinho dele, né? Porque eu ficava sem entender. E ela de centro espírita, eu queria entender as coisas, né? Só que quando a gente reencarna, nosso espírito pode saber de muita coisa, mas nossa matéria, quando a gente tá encarnado, na concha de carne, a gente esquece de muita coisa. E eu ficava sem entender as coisas, né? Aí eu fui e percebi que as coisas que a Adriana contava pra Letícia ficava, tipo, antenada, né? Tipo, tem alguma coisa com o Henrique, alguma coisa, sei lá. E eu comecei a ver que de lá pra cá ela começou a tentar afastar, né? Por isso que ela trazia Marcos na época, fazia um monte de coisa. Aí eu fiquei observando. Teve essa questão, ela se recuperou do derrame, né? Não teve sequela nenhuma, ainda bem. Aí Simone juntou, arrumou a casa de lá do casarão onde ela morava, do La Fabiano, da instituição, pra que Letícia fosse morar lá, né? E dizendo que eu tinha que sair daqui pra estar afastada e tudo, que era melhor ir pra lá. Aí eu fui, né? E fiquei sem entender esse comportamento de Adriana. Eu fiquei, tipo, não entendi porque esse comportamento de Adriana, entendeu? Aí eu fui pra lá
para essa casa, né? E devido a esse comportamento de Adriana, eu não quis mais estar perto, né? Eu falei, ó, realmente não quero mais estar perto, né? Só que eu via que Letícia sempre tinha contato com ela, né? E ela sempre ficava ligando. A Denise não falar comigo, porque ela é minha amiga, ela é minha única amiga. E ficava falando um monte de coisa. E eu ficava observando. Só que até então eu não entendia que Letícia também tinha contato com ela, né? E ela era amiga de Henrique. A Henrique foi e começou a namorar com a prima de Lorena, que inclusive morava em Estela Maris, que era justamente próximo da casa da ex-namorada dele, a irmã de Fabiola, que esteve aqui com o Vinhão. E que ele tava com ela, estando comigo. Aí eu fiquei observando, né? Aí ela pegou e namorou com ele, né? Eu não vou dar o nome dela, até porque eu não ficar dando o nome dos outros aqui. Aí eu peguei e fiquei observando. Aí ela pegou e eu fui pra lá, pra essa casa. Aí a Letícia se recuperou, minha filha tava pequena e tudo. E a Adriana ficava ligando, né? Pra lá, Fabiano, querendo falar comigo. E ficava sempre mandando recado de Henrique, né? Ela sabia que eu tinha um sentimento muito grande por Henrique e ela ficava o tempo todo falando de Henrique. Porque Henrique tá feliz. Porque Henrique tá namorando com uma menina linda, muito linda, muito linda, 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 linda. Parece uma boneca, a menina muito linda. E um monte de coisa falava pra mim. Aí eu parava e fazia assim, eu não entendo por que liga pra mim, vou ficar me contando essas coisas, entendeu? Se a pessoa tá feliz e tá com uma mulher muito linda e tá muito bem, pronto, que ele fique feliz, entendeu? Mas ficava me machucando falando aquelas coisas, né? E eu ficava observando. E eu dizia, eu não entendo por que ela fica falando essas coisas pra mim, entendeu? Aí, depois ligava e dizia, como é que você tá? Né? Ficava um leve trás, né? Ficava me contando um monte de coisa. E eu sem entender, né? As coisas que ela ficava